A história é íntima com a nossa identidade, com o gado franqueiro que veio parar aqui a partir de 1700. Tenho a honra de dizer que me criei dentro de um mangueirão. A nossa família tem um desses mangueirões, faço parte dessa história da família Velho, último sesmeiro aqui dessa região que veio, o pai dele é açoriano e ele veio parar aqui. Mas antes, toda essa região era dos padres jesuítas. E esse gado veio da Argentina e do Uruguai com o objetivo de ser o sustento dos 7 povos das missões. São José dos Ausentes, Vacaria, Bom Jesus, Jaquirana, essa região toda era um reduto que era para sustento desses 7 povos das missões, além dos ervais. A erva mate era levada daqui para lá também. O queijo, ele tem tudo a ver com essa questão do gado dessa região. O gado franqueiro começa a se reproduzir, multiplicar nos campos de cima da serra. E aí, o que fazer, né? Com esse leite começa a sobrar, com essas vacas, e as mulheres tiveram a ideia, vamos fazer um alimento que possa servir de um dinheirinho a mais. Naquela época, eu posso dizer que o queijo era o nosso ouro. Numa época que não se tinha tanto dinheiro, né? Depois, na época já dos tropeiros, início de 800, final de 700, esse queijo era levado para Santa Catarina para ser trocado por açúcar amarelo, pelo nosso outros tipos de feijão, farinha de trigo, farinha de mandioca. Então era o ouro, era a forma de ter dinheiro e não ter dinheiro ao mesmo tempo, né? É o nosso ouro. E as mulheres, voltamos a falar das mulheres, da força da mulher, do trabalho da mulher para fazer esse queijo. E até hoje, esse mesmo dinheiro sustenta uma família, põe o dinheiro na mesa, na comida e leva o estudo para os filhos. Esse monumento ele retrata do início até uma parte da nossa história. Então começa com a cruz missioneira, que foi colocada numa fazenda aqui em Ausente chamada Fazenda da Cruzinha, e era a tentativa desses padres jesuítas dizerem, agora essa terra tem dono, né? Claro que essa terra era dos indígenas, mais de 8 etnias, chuto, muito mais. Esses indígenas que vieram parar aqui, que está no monumento, o indígena Tapi, é o indígena que ele já era, vamos dizer, influenciado pelo homem branco, falava espanhol, português e se vestia assim como um homem branco. E ele veio trazer, junto com os padres jesuítas, esse gado do Uruguai e da Argentina. Foram mais de 7.000 cabeças na primeira vinda. Em 1777, a gente tem uma história baseada no livro de Sebastião Fonseca de Oliveira. Esse gado todo veio parar nesse... a gente sempre fala que aqui era um curral natural. O Rio das Antas, o Rio Pelotas e os quênios. E esse gado começa a se reproduzir. Então, esse monumento retrata toda essa história dos padres jesuítas, o indígena Tapi, que é um indígena que veio dos 7 povos das missões, não é um nosso indígena. Alguns relatos, algumas pesquisas que os nossos índios tinham mais de 2 metros de altura. Eu acredito que a gente vai, com o passar do tempo, poder provar isso com as pesquisas arqueológicas. Do lado, então, a gente tem o gado franqueiro, esse macho que está ali reproduzido, e do lado, o último sesmeiro da Fazenda dos Ausentes, Antônio Manuel Velho, a qual eu sou a 6ª geração dele. A família Velho, na verdade, então, foi os últimos poceiros, esses sesmeiros que vieram parar aqui. Muitos nós tivemos, mais de 5, eram assassinados provavelmente pelos indígenas, pelos povos primitivos que viviam aqui, e também pelos padres jesuítas. Essa família veio parar aqui no início de 800. Na verdade, veio um casal, o Antônio Manuel Velho e a Ana Gonçalves Vieira. Ela era filha de nada mais, nada menos que o herdeiro, o dono de Santo Antônio da Patrulha. Então, ela herdou grande parte dessas terras e veio com o seu dote parar aqui. Antônio Manuel Velho era filho de um açoriano, de uma família muito tradicional de Portugal, que exploraram a ilha dos Açores. Essa família, então, veio parar aqui no Brasil, do norte e nordeste do Brasil até o sul. Eles eram os homens bons, né, da coroa. Infelizmente, muitos dos nossos homens primitivos que viviam em mulheres foram assassinados por essas pessoas, né? Hoje, as etnias, nós não temos mais indígenas. Hoje estão misturados em nós, né? Eu tenho etnia indígena também, caigangue. Minha avó sempre contava a parte da minha mãe. Eu tenho essa mistura. E essa família, então, deu origem a São José dos Ausentes, a Fazenda dos Ausentes. Ele se fixa ali, tem 9 filhos. Desses 9 filhos, mais 9 filhos, Inácio Manuel Velho, então, compra toda a herança dos seus irmãos e começa a crescer cada vez mais. Foi o período que a Fazenda dos Ausentes
tinha mais de 12 sesmarias, isso era muita terra na época. E aí depois a gente tem o Joaquim Inácio Velho, que era meu bisavô, o Dionísio Inácio Velho, Joaquim Velho, e o meu pai, que a gente ainda se mantém nessa mesma fazenda, hoje bem pequena, nem se compara a essas 12, 13 sesmarias, mas a fazenda ia até os quênios. Tudo isso era fazenda dos ausentes. Inclusive, nós descobrimos que em Minas Gerais tem uma fazenda que tinha o mesmo nome de Fazenda dos Ausentes, porque era uma sesmaria, e o motivo do nome Ausentes, até esqueci de falar, é porque eram leiloadas por Dom João V essas terras e ninguém tomava posse. E aí o rei leiloava no juízo de Ausentes. Por isso o nome Ausentes. E aqui era Santo Antônio dos Ausentes, porque pertencia a Santo Antônio da Patrulha. Falar de história de Ausentes é falar da nossa emancipação, que foi uns 2 anos de luta, muita gente tirando dinheiro do bolso para conseguir, né, conquistar essa independência. Nós pertencíamos a Bom Jesus. E eu lembro dessa luta desde pequena, assim, de ficar muitos dias sem energia elétrica. Ainda acontece aqui em Ausentes, mas melhorou muito. De não ter acesso, de acesso ser terrível para ir nos quênios. Já se falava de turismo naquela época, mas a gente via, assim, o abandono naquela época, né, por pertencer a um município que era muito grande. Bom Jesus ainda é muito grande de território, município que a gente gosta muito, mas é nosso vizinho. E aí, lá pelos anos de 1992, 1993, a gente consegue, com o apoio da comunidade, dos pessoal que tinha sítio, fazenda, né, que lutaram muito, a gente conseguiu se tornar um município independente, tendo que lutar do zero, não tinha uma máquina, não tinha um trator, não tinha um caminhão, e assim, hoje um município com 4.200 habitantes. E eu acredito muito na força do turismo. O turismo é o futuro de São José dos Ausentes. É o chão que a gente está. E é a nossa importância aqui do nosso trabalho, né, quanto secretaria, de mostrar para a comunidade que o turismo, sim, ele dá dinheiro, é um negócio, e que dá para preservar a nossa cultura, a nossa natureza, o nosso quênio, a nossa gente, os nossos rios, as nascentes que nós temos do Rio das Antas. Então, o turismo, ele é um sistema que preserva um todo. Preserva a nossa história, o nosso veado campeiro, preserva o nosso peixe que está lá, único e raro no Rio das Antas. Então é nisso que eu acredito, na força do nosso turismo.